¿Es democracia electrónica para quién? Comprendiendo la demanda del portal de la Cámara de los Diputados de Brasil. ¿Es correcto? Ok, listo. Ahorita entonces presento a los demás ponentes. Bienvenidos. Listo, Max. Bueno, voy a empezar. Muy bien, buenas tardes. Una pregunta para empezar. ¿Cuántos brasileños acá? Somos minorías. Me encantaría hacer en español, pero yo voy a hacer en portugués, más sencillo. Pero si no me comprende, por favor, me diga. Bueno, yo soy Max de Brasil, de Universidad de Brasilia. Soy del grupo de investigaciones de democracia digital del Instituto de Ciencia Política ya. ¿Yo tengo cuántos minutos? 15. 15 minutos. Bueno, voy a hacer una presentación muy rápida. Voy a empezar con un contexto que estamos viviendo un poco para entender de dónde estamos con el trabajo. Bueno, agora em português. Tudo bem? Todo mundo entendendo? A pesquisa, o contexto da pesquisa, que o artigo que eu estou apresentando para vocês, vem de um contexto que a ciência política já conhece muito bem e já conhece há muito tempo. Eu não vou falar muito disso. Um contexto em que a gente já está vivendo uma questão de crise e transformações sobre onde nós estamos. Faz muito tempo que a gente está em crise, muito tempo que a gente faz transformações. Que é alguns dizem que essa crise é da democracia representativa, alguns dizem que isso é uma crise das instituições, mas de certa forma, para nós, e principalmente nessa plateia de jovens pesquisadores, é uma crise em que nós de certa forma queremos mais democracia. Não estamos satisfeitos com a democracia que estão ofertando para a gente. Então, mais ou menos, esse é um contexto, alguns pressupostos que está por detrás desse artigo. Além disso, a gente está vivendo um movimento que está mudando um pouco nossa forma de se comunicar e de se relacionar, que é essa questão da sociedade em rede, esses aspectos da descentralização e sem intermediários ou sem mediação, como a gente diria em português. Isso faz com que a gente salte de um mundo hierárquico, de um mundo em que nós temos intermediários, de um mundo em que nós temos pessoas que comandam o que a gente vai ver, isso era, né? Para um mundo completamente caótico, sem hierarquias, um mundo conectado em redes. Então a gente tem esse problema, esse contexto da transformação, esse contexto de crise. Todo mundo está me entendendo bem? Está vendo? É um mundo de que a gente está vivendo um contexto de crise, transformação e, ademais, um movimento de uma sociedade em rede que está vivendo de forma descentralizada. E aí a pergunta é, como velhas instituições, aí está o Gutenberg, Hola a todos. O sea, como viejas instituições, eu vou ser em português, ok? Como velhas instituições, tá aí a prensa, o Gutenberg, que pra gente na política vamos mudar, né? Ou seja, o que vai acontecer? Como é que esse mundo que a gente está passando vai mudar com o advento, com as TICs, as tecnologias de informação e comunicação entrando na nossa arena política. E aí entra a área de estudos nossos, que é a democracia digital. A democracia digital se situa, ou pelo menos a democracia digital que nós estamos falando nesse artigo, se situa nesse contexto de discussão. E minha definição de democracia digital é
é o uso das tecnologias de informação e comunicação por qualquer ator político, seja governo, sociedade civil, políticos, candidatos, cidadãos, para aumentar as possibilidades democráticas de um sistema político institucional vigente. Ou seja, eu estou falando de uma certa forma, não estou discutindo aqui, não vou discutir no artigo, não vou discutir nessa apresentação que tipo de democracia a gente está vivendo. Esse é um outro tema. Vou apresentar aqui como é que a gente está, né, na democracia vigente, como é que a gente pode fazer com que essa democracia seja mais responsiva, ou que seja, como é que a gente pode mudar essa oferta para que o cidadão que quer cada vez mais democracia aumentar. Tá bom? A oferta existe de democracia digital. Peguei 2 exemplos. Um é o senador, nós temos chilenos aqui. Bom, um é o exemplo do senador virtual do Chile. Esse aqui eu peguei daqui da Colômbia, Pilas Conel-Voto. É conhecido aqui, é muito conhecido, mais ou menos conhecido ou desconhecido? Mais ou menos. Ou seja, um é uma oferta governamental, o legislativo do Senado chileno, e outro é uma sociedade civil que se organizou para fazer reclamações sobre política. Ou seja, a oferta cresce. Mas a gente continua com o seguinte desafio. E a participação política? Quem está participando? As pessoas estão se motivando aí? Ou seja, quem é que está indo participar dessas novas ofertas? Volta a uma discussão antiga. No debate de democracia digital, tem sempre aqueles que dizem: quem está participando são os mesmos. Não interessa. É quem está participando do meio tradicional, que com a internet foi lá e agora consegue participar melhor porque tem internet. Mas a gente não está incluindo gente aí. Mas tem gente que diz também: olha, não é bem assim. Tem mais jovens nesse processo. Tem uma espécie de... tem mais pessoas que estão participando desse processo com a democracia digital. Ao mesmo tempo, nos estudos, ninguém se perguntou, ou poucos se perguntaram, mas como é que é a qualidade dessas ofertas? Porque a gente está dizendo que tem, cada vez mais. Mas e aí? Ou seja, como é que é isso? Que oferta é essa? O que está fazendo? Ou seja, vocês estão ofertando democracia digital para quê? Ou seja, existe diferença? Todo mundo vai utilizar a mesma coisa? Todo mundo vai fazer a mesma coisa nessa oferta? Ou seja, a turma que vai usar o senador virtual é a mesma turma que vai fazer um site de protesto sobre o governo local? Ou seja, como é que é isso? E mais, quem que é essa turma? O que está pensando? Ou seja, essas pessoas que estão utilizando essa democracia digital, o que eles pensam? O que eles querem? Ou seja, quem são esses, né? E aí entra meu artigo, que eu começo aqui, para responder algumas dessas perguntas. Então, a democracia digital é para quem? A gente está falando de que democracia digital, para quem é, e como é que eles estão avaliando, o que eles estão achando disso tudo. E no caso, eu estou estudando o portal da Câmara dos Deputados do Brasil. E o objetivo do meu trabalho é este: responder em que medida o portal da Câmara dos Deputados do Brasil atende às necessidades de interação política. Aqui uma pausa. Interação política, não estou especificando que tipo de interação, eu estou falando no sentido amplo, tá bom? Dos cidadãos que utilizam o portal como um novo canal institucional de participação, interação e informação política. Lembrando que nem sempre é só interação, nem sempre é participação. As pessoas querem também se informar. E no estudo não está abordado aqui, a gente descobre que principalmente elas querem se informar melhor nesses novos canais. Bom, todo mundo está me entendendo bem, né? Importante, mais ou menos? Bom, para responder esse problema, como é que fizemos? Primeiro, desenvolvemos um questionário online, uma encuesta em linha, que colocamos que foi do final de 2011 ao comecinho de 2012, que foi enviado para 200 mil e-mails do portal da Câmara dos Deputados do Brasil, cadastrados em diversos serviços que tinham lá. O link na página de início do portal, com a pesquisa, dizendo: olha, tem uma pesquisa que quer saber o que vocês pensam sobre o nosso portal, respondam. E a gente teve 1.403 respostas nesse período.
A gente poderia entrar em outra discussão sobre a questão dos números, mas eu vou passar depois, a gente pode conversar nas perguntas. Foi feito com Lime Survey, num servidor que a Universidade de Brasília disponibilizou. E uma novidade nesses estudos é que ele usou as estatísticas de acesso ao portal com o Google Analytics. Ou seja, se estamos estudando um portal web, um fenômeno que se acontece na internet, a principal forma de se estudar isso é estudar as estatísticas de acesso, ou seja, o que exatamente as pessoas estão acessando, o que não estão acessando. Aqui está a página do portal da Câmara e aqui está as chamadas para a pesquisa, né? Aqui e aqui embaixo, que ficou por mais de um mês, pedindo para as pessoas ajudarem. Também foi enviado por e-mail. Tá bom? Até aqui tudo bem? Eu vou mostrar um pouco sobre o padrão desses usuários, que eu não vou mostrar 5 minutos, então eu não vou mostrar nada. Os usuários são mais críticos à democracia, os usuários são mais participativos, preferem participar mais do que votar, eles acham que podem mudar a democracia de um jeito, eles vão acreditar, tá lá. Participa mais em organizações civis, aqui é a amostra e Brasil, né? Esses são dados do LAPOC, tá bom? Eles participam mais e participam de coisas diferentes do que o cidadão médio brasileiro. Nós perguntamos sobre como eles acessam. Nós descobrimos que 68% dos usuários acessam para fins de cidadania, não para fins profissionais. E aí isso aqui é importante. Tem uma diferença clara entre o acesso cidadão e o acesso profissional. Quem que é o acesso profissional? É aquele da assessoria parlamentar do governo X que precisa acompanhar uma proposição legislativa, etc, etc, etc. Isso aqui sobre o que eles faziam no site. Então a gente descobriu que tem uma diferença grande entre os fins profissionais e cidadania. O cidadão quer buscar informações e participar, isso está claro aqui, e ambos querem notícias, enquanto os profissionais querem aspectos de tramitação, etc. Essa aqui como é que eles avaliam. Eu vou passar para mostrar esse dado aqui. Eu tenho avaliação e tenho utilização. O que importa aqui é o seguinte: redondinhos são cidadãos. Ou seja, além de utilizar pouco, é o pior avaliado. Ou seja, aqui a gente já começa a entender que o cidadão está avaliando mal o portal. Aqui é profissional. Muito bem utilizado e melhor avaliado. Então aí a gente já começa a entender, opa, tem alguma coisa aí. Eu vou passar direto para a utilização, uma análise de regressão linear. E a gente, com dois modelos, um modelo com acesso dele ao portal, ou sem acesso ao portal. E aí ficou claro que quem está usando mais são quem tem educação universitária, jovens, estão utilizando mais, e que participam de alguma organização civil, assim como aqueles que acessam diariamente. Então aí a gente já entende, quem está utilizando mais as possibilidades são jovens, bem educados, os bem educados e que participam de alguma organização civil. Mas essa ainda não era a preocupação do estudo. A preocupação primordial era: e quem que está avaliando melhor? Quem que está gostando disso que está aí? Os dois modelos mostram o seguinte. Eu vou mostrar um, depois eu mostro o outro. Renda familiar alta está avaliando melhor. Quem é de Brasília? Aqui já mostra um aspecto, ou seja, são boa parte dos profissionais. Aqueles que preferem votar em vez de participar. E aqueles que estão insatisfeitos com a democracia estão avaliando pior. Quando a gente coloca no segundo modelo aspectos relacionados ao portal, os de Brasília caem, continuam os de renda, troca de preferem votar para participar, negativo, ou seja, quem prefere participar para mudar a política não está gostando do portal. E aqui a gente tem, para quem acessa para fins profissionais, gosta, ou seja, os nossos profissionais, a gente já viu lá, estão gostando disso. Quem acessa diariamente e quem acha que o portal acessa atribuição, navegabilidade e compreensão, 48%. Isso está confuso. Então eu coloquei eu plotei só o que era estatisticamente significativo. Então a gente tem coeficiente negativo para lá e coeficiente positivo para cá. Ou seja,
que pesa, né? Aqui pesa para mal, aqui pesa para bom. Então é uma forma mais fácil de dar uma análise de regressão e a gente vê a diferença entre os coeficientes. Confiança pesa muito. Ou seja, as pessoas que confiam no portal avaliam melhor. Compreensão em segundo lugar. Interação em terceiro. Quem acessa com fins profissionais, quem acha que a navegabilidade é fácil, quem acessa quase diariamente, quem tem renda familiar alta, quem é insatisfeito com a democracia avalia mal, quem prefere participar avalia mal. O que isso significa? Traduzindo em menores. A turma que produz o portal da Câmara não vai mudar a confiança da população sobre o portal. Ou seja, imagina mudar, pode ajudar. Significa que há um problema de compreensão na linguagem online. E aí a gente entra no segundo assunto. O profissional avalia bem por quê? Porque entende. Ou seja, ele sabe o que é uma proposta legislativa de mudança constitucional. O cidadão não sabe. O cidadão foi lá e, olha, eu quero saber o que é importante para a saúde do meu país. Esse site não está me ajudando. Ou seja, não entende. E aí a gente, para quem é da comunicação, gosta muito disso. Ou seja, tem sim um problema de linguagem no portal. O profissional gosta, o cidadão não gosta. E não gosta principalmente porque não entende a linguagem utilizada. Eu já estourei meu tempo? 1 minuto, estou bem. Então a conclusão que eu vou apresentar para vocês aqui é só uma. Que a democracia digital tem servido mais aos profissionais da política que ao cidadão comum. Mas mesmo assim o cidadão comum interessado em buscar participação, contato e interação com os atores políticos estão sim procurando as ferramentas online. E a gente tem a tese defendida no artigo é de que o ambiente de interação online que o portal da Câmara proporciona é um espelho ampliado dessas possibilidades tradicionais, do ambiente de interação política tradicional offline. Ou seja, é a elite que está usando? É gente bem instruída? É gente que já acessa para fins profissionais ou porque tem interesse em lobby? É. Eles estão gostando mais? Estão gostando mais, porque está tudo fácil para eles. Mas o cidadão comum está sim procurando. E o cidadão procura justamente aquilo que ele quer de interação e participação política. Só que quando ele procura, ele não entende. Ou seja, ele entra no portal, o que é isso? Ou seja, não estou entendendo essa linguagem. Que é, por exemplo, uma alteração de emenda constitucional. O que isso vai alterar a minha vida? Ou seja, a linguagem do portal é uma linguagem voltada para profissionais. E, principalmente, eles querem, além de entender, eles querem também ter interação com os deputados federais, que, obviamente, deputado federal nenhum país do mundo responde e-mail. Tem algum país que... E eles querem também esse tipo de interação. Então, é um espelho ampliado. E tem jovens participando mesmo. Ou seja, a nossa geração. E aí é um argumento da literatura que diz que, na realidade, os jovens participam mais porque o jovem entende. E entende de como entrar no portal da Câmara, de como entrar lá, clicar no formulário de pesquisa, que é dificílimo colocar lá o que quer e achar. Então os jovens estão sim participando disso. Muchas gracias. Bueno, gracias Max. Ahora les presento entonces a Natalia Cordeiro, ella es de la Universidad Federal de Pernambuco y la ponencia que ella va a presentar es Democracia, Participación y Legitimidad, los nuevos arreglos democráticos y su legitimidad. Boa tarde, eu não tenho o mesmo espanhol que o Max, então eu vou falar tudo em português, porque eu não falo espanhol. E o meu trabalho começa com o seguinte: à medida que a democracia ela se consolida mundialmente, a sua qualidade passa a ser questionada. E uma das principais críticas, né, que foi feita lá mais ou menos quer dizer, uma crítica que é bem antiga, é a crítica participacionista ao modelo procedimental de democracia. E o cerne dessa crítica é justamente a questão da representação.
A crítica participacionista defende uma maior participação, julgando que a representação por si só não é capaz de garantir a democracia. Isso causa uma polarização muito grande entre os conceitos de representação e participação, tornando eles quase que antagônicos. E essa polarização tem uma consequência muito grave para os futuros rumos da democracia, né? Ou seja, aquilo que foi estudado até o presente momento. Então, o objetivo da minha pesquisa foi averiguar a legitimidade dos novos mecanismos representativos que surgem a partir das críticas que são feitas à democracia, ao funcionamento da democracia. Aí, para isso, eu me utilizei na minha fundamentação teórica de 3 conceitos. O conceito de participação, o de representação e o de legitimidade. E depois, eu faço ilustração desse debate teórico com um dos novos instrumentos da democracia, que é o orçamento participativo da cidade do Recife. Começando tratando da questão de participação, a literatura apresenta uma variedade muito grande de significados, sendo que todos esses significados, eles contêm, né, 2 valores que todos eles contêm, assim, são 2 valores fundamentais. Um deles é o de autodeterminação, que significa dizer que todos os indivíduos são sujeitos morais, capazes de criar suas próprias concepções do que é certo e do que é errado, e assim, né, influenciar na vida pública. E o segundo valor é o valor de igualdade política, no sentido de que cada indivíduo moral é equivalente aos demais. Então, esses 2 valores, eles são dependentes entre si, um só existe com o outro. E essa dependência mútua, que dá à participação uma carga de soberania popular muito grande. E é isso, né, essa carga de soberania popular, que relaciona intimamente democracia e participação. Então, aqui eu tenho alguns fatos, né, que considera-se que a participação ela otimiza a prestação de bens públicos, ela atende às demandas da globalização contemporânea, ela democratiza a democracia e ela é dependente da vontade política e do desenho institucional. Além disso, ela carrega 4 expectativas normativas. A pedagógica, porque à medida que os indivíduos participam, eles aprendem a como melhorar essa participação. A psicológica, porque quando os indivíduos participam, eles se sentem aptos, se sentem capazes de melhorar, né, à medida que participam da vida pública, de melhorar a realidade social. A expectativa funcional, que diz respeito ao fato de que à medida que se participa, a população conquista bens concretos em seu proveito. E a de integração, porque os indivíduos todos participando, eles deixam de se ver exclusivamente como indivíduos e passam a se ver como uma coletividade. E aí eles buscam melhorias não pró-indivíduo, e sim melhorias pró-sociedade, pró-coletividade. E desses debates, né, que eu fiz um apanhado de vários autores, e aí o que tem de mais contemporâneo, digamos assim, e de mais importante para a gente fixar nesse momento, é a perda do caráter autoevidente da participação. O que é isso? É porque por muito tempo se acreditou que a participação, quando implementada, traria com ela todas essas expectativas normativas, todos esses valores positivos que ela denota a princípio. No entanto, hoje já se tem uma visão mais lúcida do conceito de participação. Já se sabe que ela não é a salvadora de todos os problemas, né? São necessárias outras medidas paralelas à participação para poder otimizar o funcionamento da democracia. No que tange a questão da representação, a gente tem a questão da dualidade constitutiva, porque a representação tanto se assemelha ao direito civil, à medida que os representantes têm compromisso com os representados, tanto se assemelha com o direito privado, à medida que os representantes também têm autonomia em relação aos representados. Então, o debate todo em torno de representação, ele orbita entre esses polos. Autonomia para com os representados e compromisso para com eles também. E aí o objetivo do debate não é cindir, é simplesmente equilibrar. Porque é esse equilíbrio que vai dar legitimidade à representação. E o que é tornar legítima a representação? É você fazer com que ela atue em
em proveito da sociedade. É muito fácil a gente perceber, pelo menos no Brasil, no caso brasileiro, a crise do governo representativo. No sentido de que os partidos políticos têm perdido força, os movimentos sociais têm perdido força, os movimentos sindicais perdem força. E aí, em resposta a essa decadência, digamos assim, do governo representativo, surgem esferas extraparlamentares de representação, que é o foco do meu trabalho, que são os comitês participativos, são os conselhos gestores, são as ouvidorias públicas, são os orçamentos participativos. E essas formas, por mais relacionadas que elas estejam aos anseios populares, elas carecem de legitimidade. Por quê? Porque nelas não estão definidos os representantes e os representados, não está definida a agenda que será defendida e executada, não está definido, né, o local de representação, nem existem mecanismos de accountability. Então, por saber que carecem de legitimidade, esses novos mecanismos de representação, eles tentam articular a ação dos representantes com a vontade dos representados. Uma vez que, quando os representantes atuam em prol dos representados, os representados julgam que aquilo é legítimo. Porque se os representantes não fazem algo em prol dos representados, os representados, independente disso ser legítimo ou não, vão julgar que aquilo dali não é bom. E aí também uma tentativa normativa de garantir a legitimidade, existem alguns argumentos que são postos pela literatura, que são esses que estão aqui, que não vai dar, que por conta do tempo eu não vou explicar, mas aí depois, se ficar alguma dúvida, eu posso retomar. E aí os novos rumos da democracia, eles devem ser pensados a partir da rearticulação dos termos participação e representação. Deve-se acabar com essa polarização que por muito tempo existiu na literatura, e aí tendo a participação como o núcleo normativo das práticas, o dever ser das práticas democráticas, e a representação como a sua realização prática, sobretudo a representação que se dá através dessas formas inovadoras. E aí, como eu falei, eu trago o orçamento participativo da cidade do Recife, que é um dos exemplos mais notáveis do mundo, no sentido de exemplo de boa governança pública, e eu explico bem brevemente como ele funciona. Primeiro, a cidade é dividida em micro-regiões, e aí cada micro-região se reúne em grupos e decide, dentre os grupos, 2 ações que são credenciadas na prefeitura. Aí tem as plenárias regionais, onde a população elege seus delegados, que são os representantes que vão acompanhar a tramitação dos processos. Eles também votam, cada indivíduo vota numa proposta que julga ser a melhor. Aí também são distribuídas urnas eletrônicas em toda a cidade, para quem não votou nas plenárias poder votar através das urnas. Aí tem as plenárias temáticas, que são deliberações e votações sobre políticas públicas setoriais, como mulheres, meio ambiente. Aí tem a votação na internet, que é para quem não votou ainda nessas 2 instâncias. E, por fim, tem a formação do Fórum e do Conselho do Orçamento, que são empossados os delegados, e esses delegados, entre eles, votam e formam um conselho, que é a última instância entre a população e o governo. Né? E é o conselho quem vai auxiliar, quem vai acompanhar, junto com o Legislativo e o Executivo, a realização dos projetos. Um principal motivo, na realidade, de ter escolhido o orçamento participativo é o fato dele rearticular participação e representação. À medida que ele promove o compartilhamento da soberania, ele reintroduz práticas da democracia deliberativa, da democracia participativa, ele baseia-se no princípio de autorregulação e ele inverte prioridades à medida que atende a camadas mais pobres da sociedade. A literatura ela apresenta esses 8 pontos como centrais no seu, assim, como críticas e como possibilidades do orçamento participativo. E aí eu pego alguns estudos de caso do orçamento participativo do Recife e discuto aqui apresentando os resultados. Se questiona o caráter democrático do orçamento participativo, porque ele surge sobre a égide do governo. No entanto, o da cidade do Recife, ele não dá pra gente, eu considero que não se deve questionar, porque ele é muito participativo, ele dá margem para todos que quiserem participar, participarem.
fala-se que as desigualdades sociais afetam a participação. E aí a gente sabe que o orçamento participativo atende a áreas muito pobres, né, áreas que até então não tinham nenhum benefício por parte do governo, então ele inverte as prioridades. No entanto, os muito pobres, as pessoas que estão mais preocupadas em matar a fome do que melhorar a situação da cidade, essas pessoas não participam. E aí faz uma desigualdade de distribuição de informações, que é verdade, ela existe. A prestação de contas do governo é muito superficial. Há controvérsia entre prioridades, ou seja, as prioridades elencadas pela população e as mudanças feitas pelo Executivo e pelo Legislativo, mas isso é mais um resultado da maneira como funciona o programa. A possibilidade de substituição dos burocratas ela não existe, segundo as minhas pesquisas, porque são os próprios burocratas quem definem a parcela do orçamento destinada ao programa. Redução do clientelismo, é notável esse feito, porque as ações estão garantidas legalmente, então as comunidades não dependem nem de prefeitos, nem de vereadores. E há um aumento da representação política, que para mim também é inquestionável, no sentido de que a população participa e é representada em outra instância que não a eleitoral. E aí a conclusão que eu chego é de que esses novos significados dos termos participação e representação, eles são muito importantes para os rumos da democracia, à medida que eles introduzem novas formas de representação que estão intimamente ligadas com os anseios populares. E aí os resultados que eu trago da análise do orçamento participativo do Recife é que ele, desde sua implementação até o momento atual, ele melhorou muito, ele ampliou muito seu caráter democrático. Porém, ainda há muitas falhas que precisam ser sanadas no que tange ao acesso da população, né? A maneira como as obras são executadas. E esse fato de ter melhorado e precisar melhorar, acho que pode ser estendido às outras esferas, às outras formas de participação, de representação extraparlamentar. E por mais que essas formas careçam de legitimidade, elas estão muito próximas do governo representativo. Então, por isso eu julgo o orçamento participativo da cidade do Recife ser legítimo, porque ele está próximo às necessidades da população, aos anseios da população. E aí eu julgo que os conflitos desse debate, né, que é repleto de conflitos, eu julgo que eles são o ponto de partida para os futuros da democracia, no sentido de que uma democracia onde a participação se dê de maneira menos óbvia, onde a representação vá além do governo representativo e onde a legitimidade não se dê através de um ato inicial de consentimento, e sim através de um processo que, no seu decorrer, beneficia a população. Muito obrigada. Gracias, Natalia. Ahora entonces invitamos a Daniel Andreus y Jonathan Vilela. Ellos son de la Universidad Católica del Norte de Chile y la presentación que van a hacer es la visión de los medios tradicionales versus los medios alternativos y redes sociales. Bueno, buenas tardes. A continuación nosotros vamos a exponer, a dar a conocer un poquito de los sucesos que se han estado viviendo en Chile por esto del movimiento estudiantil. Nosotros trajimos apoyo audiovisual, le vamos a presentar un video, así que adelante.
analizar un poco lo que estamos mostrando acá, hay que entender, digamos, cómo inició el movimiento estudiantil. Ya como mencionó la NI, el movimiento comenzó en 2011, el año pasado. ¿A raíz de qué? De que antes la educación en Chile era gratuita. ¿Ya? En el año 73, después de que fue el golpe militar, Pinochet hizo unas reformas. La educación pública de los secundarios pasó a ser no a manos del Ministerio de Educación, sino de las municipalidades. Y las universidades dejaron de ser del Estado y pasaron a ser financiadas por ella, entre comillas. Hay un montón de cosas que no se dicen. Lo otro es que en estos mismos medios, en esa época, sucedía que como hay un duopolio de medios en Chile, que es el grupo Copesa y el Mercurio, Sociedad Anónima, estos medios siempre estuvieron, digamos, la gente no les gustaba porque siempre dicen que mienten. Eso se ve desde el año 73, cuando las desapariciones de personas, ellos no decían nada. Ahora en el tema actual sucede lo mismo. Digamos, con la creación de los medios tradicionales, digamos, para entender un poco, en el contexto en que se van formando las cosas a nivel comunicacional, los medios tradicionales ya son todos aquellos, como el diario, la televisión, que son entre comillas los medios oficiales del país. Ya nosotros, como decía, tenemos el Mercurio y tenemos la tercera, que son los medios que entre comillas llevan el aspecto comunicacional de noticias a los usuarios. También tenemos las redes sociales. Estas redes sociales amplían un poco la variedad de comunicación o de noticias que nosotros podemos encontrar en la red. También pues lo podemos hacer a través de plataformas virtuales que todos tienen, por ejemplo Facebook, ¿ya? Y Twitter, que es una plataforma virtual donde uno puede obtener una noticia o algún acontecimiento que esté pasando de inmediato, súper rápido. Y tenemos los medios alternativos. Los medios alternativos nacen de las redes sociales. Son, por ejemplo, son medios que en la necesidad a lo mejor de algún medio que no fuese tan, que no tuviese una línea editorial tan rígida como son los medios tradicionales, hicieron medios alternativos, hicieron páginas, hicieron foros de discusión con respecto a algún suceso importante, en este caso el de la movilización estudiantil en Chile, ¿ya? Y la idea de estos medios es para dar una visión un poco más neutra ya de lo que uno recogería en los medios tradicionales. Lo que se recibe según el modo del que se lo recibe. Ya lo decía Tomás de Aquino a través de los escritos de Aristóteles. Cuando le hago una pregunta, ustedes va a ver el video que vieron recién. ¿Qué imaginan que sucede en Chile? ¿Qué se imaginan que fue el movimiento? Uno podría decir, gracias a las imágenes, que era un movimiento en el cual simplemente los estudiantes se peleaban con los carabineros o la fuerza pública. Pero la verdad es que no es así. Y bien, dice Tomás de Aquino que, por ejemplo, el mensaje que se recoge ya tiene mucho que ver con el contexto, con la época cultural que se está viviendo y también con el nivel educacional que tienen las personas. Por ejemplo, tuvimos un caso súper particular que pasó en 1973 cuando fue el golpe en Chile, donde derrocaron al presidente Allende. El ejército militar ya instó al Mercurio, a un diario, ya que es quien en estos momentos lleva como va a la cabeza en cuanto a transmitir la noticia, instó, por ejemplo, a que el Mercurio escribiera cosas como, por ejemplo, de que la gobernación del presidente Allende no estaba funcionando, de que no sabía administrar los dineros, puesto que en ese momento se vivió escasez de todo tipo, y realmente no explicaron de que era realmente por un bloqueo económico que venía de afuera, que venía de Estados Unidos. Obviamente con el tiempo se descubrió eso, y las personas que fueron, que tenían cierta simpatía, entre comillas, por el Mercurio, dejaron de hacerlo. De hecho, en la actualidad tenemos mucha gente, personas de nuestra misma edad que no vivimos el golpe, y dicen, no, el Mercurio efectivamente miente, y es por lo que pasó en ese entonces. Voy a citar a Juan González, que es psicólogo y filósofo de la Universidad de Chile. Él señala que los medios masivos de comunicación, como el periódico o la televisión, han sido manipulados por un grupo con poder para generar control sobre la ciudadanía. Además aclara que el cómo, el por qué y por cuánto tiempo son definidos por estos medios de comunicación. Por ejemplo, recién veíamos las imágenes del movimiento estudiantil.
la verdad es que estas imágenes se repetían una y otra vez durante todo el día, durante mucho tiempo. También teníamos, por ejemplo, teníamos otras cosas que no simplemente eran estas imágenes de los carabineros peleándose con los estudiantes. También teníamos a Camila Vallejo, que era la dirigente del movimiento estudiantil, teníamos al grupo de secretarios que la acompañaban, que iban a shows de televisión, en donde se comunicaba esto, en donde se compartía, donde, por ejemplo, los estudiantes transmitían el verdadero sentido del movimiento. Pero, sin embargo, lo único que se enfocó ya los medios tradicionales en ese tiempo fue a esto, o sea, fue a la violencia, a ver a carabineros así, pegándole a los jóvenes y viceversa. Entonces nos damos cuenta de que los medios tradicionales, como tienen una línea editorial tan marcada, sí pueden, no reflejan, ¿cierto?, una verdad neutra con respecto a los cambios sociales que se están viviendo. No así, por ejemplo, las redes sociales. Nosotros hicimos una encuesta en la cual arrojó que la mayoría de los estudiantes de la Universidad Católica del Norte ya se fijaron en las redes sociales para adquirir información respecto al movimiento, porque simplemente ellos no se sentían reflejados con eso, con la visión de los medios tradicionales. Nosotros, ya en nuestra tesis, abarcamos la teoría crítica, porque con todo lo que se estaba viviendo nosotros mismos dentro de la universidad, viendo que los estudiantes decían, oye, pero esto no es lo que pasa realmente. Entonces, nosotros quisimos fijarnos, ¿ya? Conocer y cuantificar de alguna forma la sensación, ya que la visión de los medios tradicionales o otros medios como redes sociales alternativos dejaron durante este movimiento a los estudiantes. Y bueno, ahora lo dejo con mi compañero que le va a explicar los resultados. Como explicaba recién, las redes sociales y los medios alternativos están muy ligados. Por ejemplo, acá aunque leyeran utilizaran más las redes sociales, estas retroalimentan a los medios alternativos. Por eso la gran mayoría se dejaba llevar por las redes sociales. Digamos, decían, voy a la marcha, por Twitter o por Facebook, por páginas de Facebook, y después salía la noticia en los medios alternativos, cuando ya en Facebook y en Twitter ya estaba la respuesta. Entonces, este alimenta ese, pero lo ven, pero no en tanta gran cantidad, aunque es más visto, en ciertos puntos tiene más como credibilidad, porque en las redes sociales uno puede decir algo que no es cierto. Entonces la gente cree más en eso que en las redes sociales por cosas obvias. En cuanto a qué medio pensaron que transmitió mejor el movimiento estudiantil, obviamente la respuesta era demasiado obvia, pero como no se le hicimos, fueron un medio alternativo. Por la misma rigidez que decía mi compañero, las líneas editoriales, recordando un poco lo que decía, el duopolio de las comunicaciones prensa escrita es de derecha, entonces casi siempre está ligado a eso, grupos económicos de mucho poder, a la vez que la misma televisión son grandes conglomerados de empresas que son dueñas, entonces no hay nada que hacer. Bueno, a continuación, la conclusión es que si bien en un país tan pluripartidista como es Chile, donde se hacen partidos de los partidos, por ejemplo, el tener una línea editorial tan marcada en los medios tradicionales hace que la gente muchas veces se confunda o adquiera una visión de la verdad que no es verdad, que no es fidedigna. Entonces, sacamos como resultado, a través de la encuesta, que las personas, específicamente los estudiantes a quienes nosotros impartimos la encuesta en la Universidad Católica del Norte, ¿ya? Se sirvieron más de las redes sociales, ya mayoritariamente, luego medios alternativos y después en los medios tradicionales. Funcionaron mejor las redes sociales para saber los mismos estudiantes cómo era que iba el movimiento. Gracias. Muchas gracias. Ahora invitamos entonces a nuestra última panelista de esta sesión de Democracia y Participación Política, es Aline Burni Pereira. Ella es de la Universidad Federal de Minas de Brasil y la presentación que va a hacer ella es Movilizaciones estudiantiles, viejas ideologías, nuevas estrategias, el ascenso de la extrema derecha en Francia.
Boa tarde a todos. Eu peço desculpas por não falar espanhol. O meu tema é o tema da minha monografia. Eu sou graduanda em Ciências Sociais na Universidade Federal de Minas Gerais, no Brasil. Então, o meu interesse é em estudar a ascensão da extrema-direita, no caso específico da França, que é um caso bem demarcado de ascensão progressiva em termos de votos e de cadeiras da extrema-direita, partido que chama Front National, em português, a Frente Nacional. Bom, o Front National é um partido criado em 1972, a partir do movimento pujadista da pequena burguesia, que tinha um caráter antissemita e contra a independência da Argélia. Ele foi criado com o objetivo de unificar as diferentes correntes de extrema-direita que já existiam na época. E quem presidiu o partido até o ano de 2011 foi o Jean-Marie Le Pen. No início, o Front National não tinha muita repercussão, nem política, nem eleitoral, mas em 84 ele passou pela eleição crítica, de acordo com a Pippa Norris, que foi quando conquistou 10 cadeiras no Parlamento Europeu, com 10,95% dos votos. Então foi a eleição crítica porque ele, a partir desse momento, ele modificou o sistema partidário francês. Em 2012, nas últimas eleições, eles obtiveram um recorde nas eleições presidenciais, 17,9% para a candidata Marine Le Pen, que é a filha do Jean-Marie Le Pen. Ela ficou em terceiro lugar e o partido reentrou na Assembleia Nacional, com 2 deputados, lembrando que lá é um sistema majoritário. Por que é importante estudar, né, o Front National? Porque a gente observa ao longo do tempo uma perda do monopólio eleitoral dos principais partidos da esquerda e da direita parlamentar, a direita tradicional, em termos de percentual de voto e monopólio dos pleitos eleitorais. Eles estiveram presentes em 2/3 dos segundos turnos que ocorreram até hoje na Quinta República Francesa, e um movimento de ascensão eleitoral do Front National, que está vinculado às novas estratégias que são implementadas no seio do partido, mas ao mesmo tempo uma persistência das 2 principais marcas da extrema-direita, que é o nacionalismo e o anti-igualitarismo. Por que é um partido relevante no sistema hoje? Porque ele exerce polarização nas disputas, conquista uma parcela considerável do eleitorado. Nos últimos 15 anos tem conquistado cerca de 1/5 do eleitorado, impõe temas da agenda política, como, por exemplo, a questão da imigração, que na era Sarkozy foi muito influenciada, e é um partido institucionalizado, tanto em termos do aparato partidário, organizacional, de financiamento e atuação dos militantes. É um partido que se coloca hoje como adaptado às regras do jogo e que aceita os princípios republicanos. Então, eles querem chegar ao poder pela via democrática. E outro ponto que demonstra a relevância do partido no sistema foi justamente a sucessão bem sucedida da liderança em 2011. E, por último, a expansão do eleitorado e a penetração em diferentes setores da população que tradicionalmente não são localizados à extrema-direita. Além disso, há fatores conjunturais para a ascensão do FN na França, por exemplo, a crise econômica e a decadência do Partido Comunista e da esquerda em geral como canal de representação dos interesses dos operários e dos desprivilegiados socioeconomicamente. A minha pergunta, então, principal é se o desenvolvimento e a evolução do partido apresenta novos contornos ideológicos ou se o partido permanece principalmente vinculado aos seus componentes básicos e fundadores. Para eu responder essa pergunta, eu fiz um histórico do partido, estudei um pouco o eleitorado, as evoluções do eleitorado lepenista e as novas estratégias do partido, principalmente incorporadas pela Marine Le Pen. O partido passou por várias fases.
No início, teve dificuldade de estabelecimento de uma organização em si mesmo, em termos de recursos e de pessoal. E no início tinha uma dificuldade de unificar as influências ideológicas e criar uma temática que fosse conveniente para todas as correntes que fizeram parte do partido. Nessa época era muito presente a temática da perda da Argélia francesa. Depois passou por uma fase de enraizamento e consolidação. Em 83 começou a ter mais visibilidade política e midiática, por isso que a gente coloca essa data como um marco. Em seguida, por uma persistência eleitoral e um desenvolvimento organizacional e poder de chantagem. Inclusive, houveram várias propostas de fazer do Front National fazer alianças com a direita tradicional. E nos anos 2000, um relativo enfraquecimento político eleitoral, apesar do Jean-Marie Le Pen ter ido ao segundo turno em 2002. Na verdade, acontece nesse período porque ele não conseguiu mover as linhas do eleitorado. E, apesar de ter ido para o segundo turno, continuou com uma votação muito similar à do primeiro turno. E a última fase, que é a sucessão do Jean-Marie Le Pen, começou em 2011 e está em aberto. Bom, as evoluções do eleitorado lepenista. Eu destaquei aqui que é um partido historicamente muito mais composto de um eleitorado masculino do que feminino, mas que com a entrada da Marine Le Pen na presidência, isso mudou drasticamente e ela chamou mais mulheres a votar. Um partido que está cada vez mais presente entre os jovens eleitores, menos entre os mais velhos, conservadores. Em termos da ocupação, um partido que cresce no meio operário. 33% dos operários franceses votaram no Front National nas últimas eleições. Isso dá para ver que evoluiu muito. E em termos de escolaridade, é um eleitorado com baixa escolaridade, com primário e fundamental. É um partido que cresce principalmente em regiões muito pequenas. Um partido que chama e que tem no eleitor um sentimento de querem sair da União Europeia, inclusive ela propôs a saída do euro na campanha de 2012. Pensam em relação à média dos outros eleitorados. Eles têm uma opinião fortemente mas a favor da afirmação de que há muitos imigrantes na França e uma posição mais autoritária, porque favorável ao restabelecimento da pena de morte. Em termos da ideologia, um eleitorado fortemente marcado pelo posicionamento à direita, apesar de que com a Marine Le Pen houve uma melhor distribuição dos autoposicionamentos dos eleitores. Entre as novas estratégias, a Marine Le Pen ela estabelece uma relação com a mídia e opinião pública muito mais flexíveis e menos confrontivas do que o pai dela fazia na época. Isso aumentou um pouco a opinião favorável em relação ao Front National e a popularidade da líder, que é ligeiramente maior do que a do próprio partido. E as novas abordagens sobre a imigração, que ao longo do tempo deixaram de ser essencialmente raciais e passaram para uma lógica culturalista, principalmente voltada para o Islão, porque julgam que é uma comunidade fechada em si mesma, oposta aos valores e às tradições da civilização francesa, e trabalha muito com essa ambivalência entre o radicalismo e o pragmatismo, o sentimento xenófobo e as proclamações republicanas. Então, no sistema majoritário, de acordo com a Pippa Norris,
as estratégias populistas e de catch-all são mais interessantes para partidos de ideologia extrema, e é o que eles estão fazendo, principalmente desde a entrada da Marine Le Pen, que são as campanhas com retórica vaga, centradas na popularidade do líder, e os slogans de campanha mais abrangentes. Então, concluindo, há uma reformulação das fontes que são, na verdade, tradicionais da extrema-direita, que é serem antidemocráticos e antiliberais. Isso é camuflado em duas estratégias. Uma é da preferência nacional, que é da preferência aos franceses, em tudo que é trabalho, moradia, etc., dentro da França, ocupação da França, e o anticomunitarismo, que é a forma de combater a imigração, mas numa lógica de que eles não respeitam a nossa maneira de vida, a nossa cultura. É isso. Obrigada. Bueno, agradecemos entonces a los panelistas. Tenemos un tiempo de unos 20 minutos para que planteen preguntas y desde luego pues puedan ahondar un poco sobre las presentaciones que hicieron los panelistas. Así que entonces los invitamos a que hagan sus preguntas desde luego y la destinen a quien, y la persona que responde la pregunta pues se para al frente y ya contesta. ¿Listo? Entonces, ¿quién desea comenzar? Yo. Listo. ¿A quién se la da? Al compañero de... ¿Cuál es tu nombre? Max. Es un poco la inquietud que me surge, no tanto la inquietud, sino que más bien como quisiera conocer tu punto de vista respecto a, claro, el ejemplo de democracia digital y da el ejemplo de Chile, del Senado universitario, ¿no? Del Senado virtual, ¿no? Sí. En realidad, y esta es una visión que yo tengo como estudiante y también participante de la política en Chile. Quizá los contextos, digamos, sociales y cívicos que se dan en cada territorio son fundamentales para analizar efectivamente lo que decías tú, la calidad de la democracia digital. No sé si es que me vas comprendiendo. Sí, estoy comprendiendo. En cuanto a la calidad de la democracia digital, yo creo que más que la calidad de lo que se entrega, yo creo que la calidad de quien la reciba es quizá el factor más importante para que esa conexión sea efectiva. Y en el caso de Chile, métodos como ese están recién comenzando y son muy poco representativos, debido a que en Chile la educación cívica, o sea, la educación de participar, de ser representado, de saber qué es la política y cómo se maneja, es muy baja. ¿Qué pasa en Brasil? La educación cívica, la compañera hablaba de conciencia, de concientización. Ese proceso en Brasil es efectivo como para que este tipo de democracia digital funcione y sea representativa. Bueno, ¿contesta ahora después? Yo creo que contestamos de una vez. Bueno, en líneas generales creo que puedo decir que es la misma cosa en Chile. ¿Qué pasa? Primero porque cuando estoy hablando de calidad de la democracia digital, estoy preguntando también si la gente está incluyendo o si más gente está utilizando estas herramientas. Y la conclusión es exactamente esta, que no están utilizando, porque no saben, no entienden, y esta es la respuesta de la pregunta, porque la gente no tiene también condiciones o no sabe cómo trabajar o cómo manejar esto. Entonces, sí es la misma cosa, y tal vez peor, no sé, por eso no sé. Y en este estudio, que es la tesis de mi maestría, yo hice también la misma encuesta en línea en la e-democracia, que es como el Senado virtual, pero de Cámara de Diputados. Y las preocupaciones son las mismas y exacerbadas que hay en la portada de la Cámara. O sea, la gente más insatisfecha, la gente que no confía más en la democracia, la gente que no está comprendiendo más, está buscando estas nuevas formas de participación. Pero, y ahí hay otro problema, ¿se entiende? No sé, bueno, se intenta hacer, pero no logran hacerlo. No se logra el resultado esperado. Sí, no se logra. Ya. ¿Quieres contestar bien? Sí. Es transversal, me parece el problema. Ok. Adelante.
mi pregunta va dirigida hacia los panelistas de la Universidad Católica del Norte de Chile. Quisiera saber, en el caso colombiano vivimos algo muy parecido. Ustedes estuvieron al tanto de las movilizaciones estudiantiles que hubo aquí sobre la reforma de la educación de la Ley 30. Dentro de este contexto, sin embargo, hubo mucha percepción estudiantil acerca de cuál era la desinformación que se manejaba, digamos que dentro de la misma línea que se estaba preguntando antes, y es hasta qué punto la democracia digital, de la cual estaba hablando el primer panelista, se puede ver como una verdadera representación. Entonces, en el caso colombiano, volviendo a mi pregunta, quisiera, pues, en un caso comparativo, si en algún momento en Chile se vive esta misma percepción sobre si los estudiantes tienen de verdad una información completa acerca de los estados de la política, si en verdad lo que es por lo que están luchando, cuáles son los motivos de sus movilizaciones, o si en algún momento se llega a una, mejor dicho, salen a la calle porque tienen un motivo en común con sus compañeros o porque de verdad existe una conciencia sobre la movilización como tal. Bueno, la conciencia fue algo que, si bien quizá algunos estudiantes a lo mejor en un principio no sabían bien en cuanto a términos políticos, fue algo que tuvieron que tener, porque fue una cuestión que fue a nivel nacional. Era en todas partes, estaba la misma situación, de marcha, de represión, de disputas entre los carabineros y los estudiantes. Entonces, tú como estudiante, ya, tú no podías estar ajeno al problema, tú tenías que saber realmente. Y también dentro de la universidad se hacían asambleas en las cuales las carreras asistían y conversaban respecto a los pasos a seguir, en cuanto a lo que se había obtenido en el gobierno, qué más se podía hacer. Habían asambleas donde se hacía eso, hubieron una asamblea a nivel nacional y luego se repartía esa información a nivel regional. Entonces sí, efectivamente las personas sí sabían cuál era la causal del movimiento estudiantil. ¿Alguien más desea preguntar algo? Y mientras piensan también, yo tengo una pregunta tal vez para los chilenos. Ustedes miraron en gran parte los medios alternativos como una forma pues, de informar a la comunidad estudiantil. No sé si también dentro del estudio se enfocaron un poco en qué piensan desde luego estos medios tradicionales como el Mercurio frente a las acusaciones que empezaron a hacerle desde luego pues también la misma ciudadanía, ¿cierto? Bueno, yo esto lo puedo hablar desde una perspectiva personal. A mí me tocó hacer una prepráctica en el Mercurio de Antofagasta. Y bueno, puede sonar un poco atrevido, pero en el Mercurio como que no le importa o no rebusca mucho en el pasado con respecto a lo que sucedió con el golpe del 73. Como que es un tema que no suelen hablar demasiado. Y bueno, de hecho, en el Mercurio, cuando yo escribía la noticia, algunos mismos editores de pronto escribían algo que yo no escribí, y lo publicaba. Entonces, qué pesadas fueron las palabras que decía de que el Mercurio, y desde ahí creo que agarré toda la concepción o el trasfondo de esa frase. Tenía una pregunta para ella. El tema de la participación política, sobre todo en Chile, es un tema que está muy en boga. Veía que en realidad, como todos acá sabemos de movimientos sociales, los estudiantes son, no solo los estudiantes, sino que la juventud en general es quizá uno de los motores fundamentales en todo movimiento social. Y claramente uno de los puntos que me interesó de lo que habló ella es que de qué manera esa desigualdad social efectivamente afecta a la participación ciudadana. ¿Podría hablarme un poco más al respecto, pero desde la realidad y desde la óptica de la realidad de Brasil? Eu fiz estudo mais voltado para a cidade do Recife, que é onde eu moro. E o seguinte, no Brasil,
o Recife tem uma característica que o Brasil inteiro tem, de muita desigualdade social. Então, tem o que o Max falou também da questão de que quem participa, as pessoas que efetivamente participam, elas não mudam muito, assim. São as pessoas mais instruídas, mais bem educadas, então são os menos pobres, efetivamente. Porque, por exemplo, no Brasil, a escola primária, educação, ensino fundamental, de um público é muito ruim. Então não há uma educação. As universidades públicas é que são boas. É invertido lá, a gente não tem uma boa qualidade, uma boa educação fundamental. Então, quem estuda nos colégios públicos são as pessoas que não têm dinheiro, então não há uma educação política para essas pessoas. Então, talvez seja uma realidade da América Latina como um todo, assim, pelo menos de maneira mais abrangente, mas um dos instrumentos, né, que avalia o orçamento participativo, essa questão de que as pessoas mais pobres, por não terem educação, elas não participam efetivamente. Pela falta de entendimento do que se passa, o que é isso, para quê, de que vale eu participar, se não muda nada, enfim. E o que a gente tem visto com esse programa, né, o orçamento participativo que eu trouxe, é que as pessoas, as obras que são realizadas, por exemplo, de ruas, de calçamento de ruas, obras essenciais, assim, de infraestrutura básica, elas estão ocorrendo nas áreas mais pobres, nas favelas, em bairros muito pobres. Mas, por exemplo, mendigos, pessoas que não têm nem o que comer no dia, não são elas quem participam. Quem participam desses processos novos, quer dizer, do orçamento participativo, são pessoas que, por exemplo, trabalham são domésticas, prestadores de serviços. É uma população que é pobre, mas que tem, por exemplo, ganha salário mínimo. É pobre, mas não é tão pobre, entendeu? Então, a participação, de uma maneira geral, assim, ela melhorou entre os mais pobres. Esse pessoal que ganha um salário mínimo, melhorou entre eles. Mas os que não têm uma fonte fixa de renda, por exemplo, a gente não vê melhores, porque eles nem sequer têm tempo, digamos assim, para se preocupar com essas questões. O sea, la situación económica delimita la creación de una elite participativa. Exatamente. ¿Alguna otra pregunta? ¿O alguna precisión que desee agregar alguno de los panelistas? Entonces creo que estamos ya en el marco del tiempo y los invitamos entonces a un café. Muchísimas gracias por la participación en este panel.